pessoal, tudo bem? Então, como prometido na última aula, que vocês já devem ter visto e estudado, uma aula que foi feita no intuito de abordar para vocês o assunto de tensão de cisalhamento. No final da aula eu deixei 4 exemplos para vocês tentarem fazer em casa, né? Tentar desenvolver a partir da aula que foi dada, a partir dos modelos que foram mostrados para vocês e desenvolvido as fórmulas, enfim, de como deveria ser feito para conseguir chegar aos resultados de tensão de cisalhamento. Vamos agora resolver os 4 exemplos, tá ok? Bom, o primeiro exemplo que foi dado foi esse aqui, falando que existe uma chapa de aço A de 5 cm de espessura e ela está unida a outra chapa de aço B com a mesma espessura, por meio de um parafuso de 20 mm. Em cada extremidade é exercida uma força normal de 62,8 kN. Ele pede a tensão de cisalhamento em megapascal no parafuso, ok? Então, primeiramente, ele já deu que a espessura da chapa de aço é de 5 cm. Então, a espessura vai ser igual de 5 cm. E nos deu também que o diâmetro do parafuso é de 20 mm. Ok? Além disso, ele fala que em cada extremidade da estrutura é exercida uma força normal de 62,8 kN. Ou seja, existe uma força de 62,8 kN sendo exercida para lá e a mesma força na mesma direção e sentido contrário, obviamente para manter o equilíbrio do corpo, o que a gente já estudou anteriormente, que é a somatória das forças, nesse caso em X, tem que dar 0. Então, nós temos a mesma força exercida para a mesma direção e no sentido contrário, para igualar e manter o equilíbrio da estrutura, ok? Tudo certo. Então, foi isso que foi nos dado. Lembrando que tensão de cisalhamento tal vai ser igual a V, que é a força cortante, sobre a área do material, ou sobre a área que está sendo estudada, a superfície que está sendo analisada, ok? Beleza. O que é que a gente tem aqui? Ele pediu a tensão cisalhante no parafuso. Como, olhando para a figura, a gente pode perceber que os dois parafusos eles estão sofrendo as mesmas tensões. Então basta a gente analisar apenas um parafuso e ter a ideia e ela vai ser replicada, vai ser repetida para o próximo. Então vamos analisar, nesse caso aqui, pode ser o parafuso B. A gente pode analisar aqui, vamos analisar e dar um zoom nessa área. Nós vamos fazer um corte no parafuso B. Nós temos que o parafuso B sendo cortado e dando zoom nessa área, a gente pode perceber que nós vamos exercer uma força cortante em 2 áreas. Ou seja, se nós estamos analisando 2 áreas, é sinal que essa tensão é uma tensão de cisalhamento duplo. Perceba que tem essa área sendo exercida e essa área também sendo exercida. Ok? Nós temos uma força, como eu já disse, de 62,8 kN para a direita. Consequentemente, nós vamos ter 2 forças na mesma direção e sentidos contrários para poder haver um equilíbrio desse corpo, chamado de força cortante V. Vamos adotar a palavra, ou a letra V, desculpe. Ok? Pronto. Já desenvolvemos o chamado de DCL, ou diagrama do corpo livre, para a gente analisar de uma forma melhor. E vamos agora verificar a área desse parafuso. Lembrando que a área de um cilindro vai ser πr² ou πd² sobre 4. Ok? Nesse caso, nós vamos ter π vezes d, quem é o diâmetro? 20² sobre 4. Correto?
Deixa eu pegar a calculadora. Então, tendo que π vezes 20 ao quadrado dividido por 4, nós temos nós temos 314,16 milímetros quadrados, ok? Nós achamos a área do parafuso. Tranquilo até agora. E agora nós vamos analisar a força cortante. Quem vai ser a força cortante? Se vocês prestarem atenção e entenderam o que foi mostrado na aula, na videoaula, né, melhor dizendo, a gente pode ver que no cisalhamento duplo, a força cortante, V, ela vai ser sempre F sobre 2. Ou seja, nós já temos F. Então a força cortante nesse caso vai ser a metade da força já estipulada e já nos mostrada no exercício. Ok? Então vai ser 62,8 sobre 2. Nesse caso nós achamos V, que é a força cortante, que será 31,4 kN. Pronto, achamos já a força cortante e já achamos a área que está sendo aplicada essa força. Logo, nós já conseguiríamos achar a tensão de cisalhamento ou a tensão cisalhante. Nesse caso, tal vai ser igual a 31,4 kN sobre 314,16 milímetros quadrados. Ele pede a resposta em MPa. Geralmente a gente utiliza a força em newtons e a área em metro quadrado, porque newton por metro quadrado, como a gente já falou, é Pascal, que é a unidade no sistema internacional utilizado para tensão. Mas nesse caso, como ele pede em megapascal, eu só vou transformar a força que está em quilonewton para newton, e sabendo-se que newton por milímetro quadrado, o resultado já dá em pascal, a gente já vai achar a resposta na unidade que o exercício já pede, ok? Então, para transformar a força em quilonewton para newton, a gente vai multiplicar por 10 a terceira, ou por 1000. Então vai ser 31,4 vezes 10 a terceira newtons, dividido por 314,16 milímetros quadrados. Então, a tensão de cisalhamento vai ser 31,4 vezes 10 a terceira, dividido por 10 a terceira, dividido por 314,16. Vai dar aproximadamente 100 megapascal. Ou seja, nas questões que ele mostra nos resultados, seria a letra A, ok? Então, dando continuidade, vamos agora para o exemplo 2. O exemplo 2 já nos deu essa figura, né? Essa estrutura. Basicamente a estrutura de tesoura, né? De telhado, enfim. Mas ela pede também a tensão de cisalhamento na seção E, D e B, ok? Além disso, ele já nos afirma que existe uma carga sendo exercida nessa estrutura, nessa barra, e essa carga é de 3 kN. Só uma ressalva aqui, na videoaula que eu deixei para vocês, esse exemplo está mostrando que a carga na barra é de 6 kN, mas vocês, por favor, corrijam aí, coloca 3 kN para a gente desenvolver. Se vocês fizerem com 6, também vai dar a ideia, na verdade, é a mesma, mas se vocês quiserem seguir o gabarito aqui, enfim, o que foi estipulado e o que foi feito para esse exemplo, vocês modificam. Mas não tem problema nenhum manter os 6 também. Então, ok. Ele está pedindo a tensão de cisalhamento nessa seção EDB. Primeiramente, essa carga que está sendo exercida na barra, ela está angulada, ok? Lembrando que tensão de cisalhamento é uma tensão
tangencial à superfície que a gente vai estudar. Ou seja, é uma tensão, uma força que está sendo exercida paralelamente à superfície. Como eu quero estudar essa superfície, essa seção é dB, a gente fazendo um diagrama do corpo livre só para a gente entender um pouco melhor. A força está sendo exercida nessa angulação, né? 3 kN. E no exercício também já nos mostra que essa angulação ele forma um triângulo retângulo considerado como um triângulo pitagórico, né? Dos lados 3, 4 e 5. Ok? Para a gente entender e conseguir calcular essa tensão de desalinhamento, nós precisamos decompor essa força. Por quê? Porque a força que vai fazer com que esse material sofra cisalhamento, ela tem que ser uma componente de forma tangencial e paralela à estrutura, como nós já falamos. E essa força é uma força que nós não conhecemos, que é justamente a componente dessa carga que está sendo aplicada. Então, para a gente conseguir descobrir essa componente, primeiramente nós temos que verificar que angulação é essa. Como é um triângulo pitagórico, nós temos os 3 lados e de acordo com as relações trigonométricas, nós podemos aplicar tanto seno como cosseno como tangente para descobrir esse ângulo. Nesse caso, vou estipular que esse ângulo aqui vai ser um ângulo θ qualquer. Nós temos que seno de θ vai ser igual a seno que é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto vai ser 4, hipotenusa vai ser 5. Nesse caso, 4 dividido por 5 dá 0,8. Achei 0,8. Como é que eu faço para descobrir e verificar qual angulação esse valor ele representa? Nós fazemos o inverso de seno, que vai ser o arcseno. Então, o arcseno desse valor vai dar aproximadamente 53,13 graus. Nós achamos a angulação. Perceba que essa angulação que o exemplo já nos deu é a mesma angulação que eu já coloquei aqui embaixo com a componente dessa força. Logo, vamos considerar que essa angulação e essa vai ser a mesma. Tranquilo. Então, nós temos que aqui é 53,13 graus. Então, nós temos que aqui um triângulo também, triângulo retângulo. Então, nós temos, deixa eu apagar aqui para ficar melhor de visualizar. Então, nós temos o ângulo, nós temos o cateto adjacente desse ângulo e nós temos o 3 kN, que simboliza a hipotenusa. Qual relação trigonométrica nós temos que utilizamos cateto adjacente e hipotenusa? Justamente o cosseno. Então, nós vamos utilizar o cosseno de θ, que θ nós já descobrimos quem é, cosseno de 53,13, ele vai ser igual ao cateto adjacente, que vai ser V, sobre a hipotenusa, que vai ser 3 kN. Ok? Isolando V, nós temos que V vai ser igual a cosseno de 53,13 vezes 3. Logo, essa componente dessa força, ou seja, a força cortante que nós estamos achando, vai ser cosseno de 53,13 vezes 3. 1,8. Opa, tá falhando já. 1,80 kN. Achamos a força cortante. Lembrando do primeiro exemplo, tensão de cisalhamento vai ser a força cortante sobre a área. Nesse caso, nós estamos analisando apenas uma área, né? Apenas uma área está sendo solicitada. Então, nós já caracterizamos e classificamos como uma tensão de cisalhamento simples. Okay? Então, a área na seção EDB
B vai ser justamente a área lateral deles dois. Ou, desculpe, da seção. Que vai ser essa área, esse lado e esse lado. Aqui vai ser 40, que vai ser justamente a área de um retângulo. Lado vezes lado. 40 vezes 75. Nesse caso aqui, vai ser 40 vezes 75, 3.000 milímetros quadrados. Pronto, nós já temos a força cortante e a área. Obviamente, nós vamos agora calcular a tensão de cisalhamento. Nesse caso, tensão de cisalhamento médio, né? Tal vai ser igual a 1,8, 1,80. Vou transformar logo para Newton, para ficar melhor. Multiplico por 10 a terceira ou por 1000, aqui Newton, sobre a área eu achei em milímetro quadrado. Como eu estou vendo aqui que os resultados que eles nos dão tá em megapascal, eu vou deixar em milímetro quadrado, desculpe, porque nós sabemos, nós já vimos que Newton por milímetro quadrado é megapascal. Então vai ser sobre 3.000 milímetros quadrados. Então vai ser 1,8 vezes 10 a terceira, dividido por 3.000. Vai dar 0,6 megapascal. Nesse caso, vai ser a letra D. Bom, pessoal, fazer agora aqui o terceiro exemplo. O enunciado é: o arganel da âncora suporta uma força de cabo de 3 kN. Já está sendo exemplificado aqui. Se o pino tiver 6 milímetros de diâmetro, determine a tensão média de cisalhamento do pino. Está perguntando uma condição de se esse pino tiver 6 milímetros de diâmetro. Diâmetro do pino, 6 milímetros, ok? A força está sendo aplicada aqui, 3 kN. Okay. Então, ele quer saber a tensão média de cisalhamento do pino. Ok, o pino aqui está em azul. Vamos fazer um diagrama do corpo livre aqui para ele rapidinho. Nós temos que uma força sendo exercida aqui de 3 kN, ok? Obviamente, vamos ter forças contrárias, né? Na mesma direção em sentidos opostos, para justamente haver o equilíbrio dessa estrutura, né? Equilíbrio dos corpos rígidos. Então, nesse caso aqui, nós temos duas áreas sendo solicitadas, que é uma área dessa parte do pino, né, dessa situação do pino, e outra área do pino, onde eles estão sendo segurados pelo outro material. Então nós temos uma força, que nesse caso é a força cortante de uma área desse lado e uma força cortante dessa área do outro lado. Lembrando que para a tensão de cisalhamento, como temos duas áreas, vai ser uma tensão de cisalhamento duplo. Tensão de cisalhamento duplo, só relembrando novamente que a força cortante vai ser F sobre 2. Logo, um Vzinho, uma força cortante vai ser 1 kN e o outro também vai ser 1 kN. Ok? Beleza. Agora vamos calcular a área desse pino. A área, como foi mostrado e falado no primeiro exemplo, a área de um cilindro vai ser π. Vamos usar já o diâmetro, porque ele já deu o diâmetro, né? Então vamos utilizar o diâmetro. πd ao quadrado sobre 4. Vai ser π vezes, quem é o diâmetro? 6. 6 ao quadrado sobre 4. Vou bater na calculadora aqui rapidinho. 6 ao quadrado vezes 14 dividido por 4. Então, de área, nós achamos
28,26, utilizei milímetros, desculpa, 26 milímetros quadrados, ok? A área nós já achamos. E a força cortante também nós já achamos, para poder efetuar o cálculo de tensão de desalinhamento. Tal vai ser igual a... Vocês podem notar que é justamente a dificuldade, o que vocês podem ter dificuldade no exemplo, é a interpretação e uma análise mais cautelosa. Mas fora isso, você achando todas as forças, seja ela cortante ou não, e a área, calculando corretamente a área, você vai chegar no resultado correto. Então nós temos a tensão média aqui, vai ser a força cortante, que nesse caso vai ser 1,5 kN. Vou multiplicar por 10 a terceira sobre a área, vai ser 28,26 milímetros quadrados. Como também está pedido em megapascal, já vamos deixar dessa mesma forma, Newton por milímetro quadrado. Então 1,5 vezes 10 a terceira dividido por 28,26. Aproximadamente 53 megapascal. Pronto. O saque dessas questões é justamente você entender qual força cortante, como você vai achar essa força cortante, identificar as forças que estão sendo aplicadas em qual tipo de material, principalmente no material que ele está pedindo, obviamente, e descobrindo tudo isso, identificando essas forças, você vai chegar no resultado de forma tranquila. Então nós achamos aqui 53 megapascal. No gabarito vai ser letra A, ok?